Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, com mais um tema. E no vídeo hoje, eu quero dizer para você que o período dos tempos, Deus dividiu em sete dispensações que nós falamos. São tempos que Deus dividiu conforme os seus propósitos e conforme o avanço, e o progresso da humanidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cada um dessas dispensações, que eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida. Você vai gostar, tenho certeza. E antes da gente começar da sequência, eu gostaria de pedir que você pudesse curtir o nosso vídeo, caso você goste, se você gostar da ideia, que você possa compartilhar aí com 3, 4 pessoas, nos ajude a levar a palavra de Deus, nos ajude a edificar mais pessoas que você conhece que precisam ouvir essa palavra. Peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos dê essa honra, porque é muito importante para nós, e ative os sininhos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. O primeiro período, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, que em Gênesis 1, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a natureza. Então aqui foi a conclusão, depois dos dias que Deus fez todo o processo da terra e do início da civilização humana, ao qual aqui o homem ainda vivia no tempo da inocência, que a única ordenança de Deus era desfrutar de tudo e ter a obediência a Deus, que era não desobedecer o comendo do fruto proibido. Esse foi o primeiro tempo da dispensação, onde o ser humano ele era puro e ele era inocente, ele não tinha conhecimento do mal até então. Tá bom, meus amigos? E o segundo período, segunda dispensação, é a consciência ou responsabilidade moral, que se iniciou a partir do Gênesis 3, versículo 7, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então, a partir do momento que a serpente enganou a Eva, ela comeu do fruto proibido, ela levou até Adão e induziu a Adão a comer o fruto proibido. Então entenda que quando a Eva comeu o fruto, o pecado ainda não tinha entrado na terra. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha dito, ele tinha explicado e tinha dito a Adão. Então quando Adão comeu, aí sim o pecado entrou na terra. E a partir desse momento iniciou a segunda dispensação, que é da consciência do pecado, porque o pecado havia entrado na terra, e da responsabilidade moral, porque tudo que o homem fizesse a partir daquele momento teria consequência. E a palavra fala que os olhos deles foram abertos. Então o significado dos olhos abertos é isso, que a partir dali tudo começou a mudar, a consciência do pecado e a responsabilidade por tudo aquilo que o homem começou a fazer daquele momento em diante. E a número 3 vem na sequência, o governo humano, que se iniciou a partir de Gênesis capítulo 8, no versículo 15, que diz assim: Então Deus disse a Noé: Saiam da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e suas mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Então, meus amigos, o período da consciência e da responsabilidade moral, ela foi até o Gênesis 8, até determinado momento, que é o pós-dilúvio. A partir do momento que Noé e sua família pousaram com a arca, as águas baixaram e Deus deu a ordem para que eles saíssem, começou
um novo tempo, né, ao qual começou a se estabelecer pessoas para fazer o papel de governo humano, né? Que foi um tempo que houve, por exemplo, a parte que o pessoal tentou levantar a Torre de Babel, né? Que tentaram fazer coisas totalmente desobedientes e terríveis aos olhos de Deus, ao qual o ser humano começou a ficar cada vez mais sem limite e sem o temor de Deus. E a quarta dispensação é a dispensação da promessa, que ela se inicia em Gênesis 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que foi a promessa do povo que Deus havia estabelecido, né? Era o processo, né, para o nascimento de Cristo, né, da criação do povo de Israel, do projeto de Deus estava se desenhando ali a partir do momento que Abraão foi chamado por Deus, né, para ir para a terra que Deus havia preparado e havia feito uma promessa a Abraão, né, de uma grande nação, né, de uma grande descendência. Através dessa descendência viria o seu filho, ao qual mudou a situação de toda a humanidade. Aleluia! Para salvar as nossas vidas e transformar nossas vidas, para que nós tivéssemos esperança e fôssemos devolvidos ao acesso ao Pai, para que voltássemos para a presença dele e sermos salvos. Glória a Deus, queridos! E esse período da promessa dura, essa dispensação, ela dura até o início de uma outra dispensação, que é a quinta, a dispensação da lei, que se iniciou em Êxodo 19, versículo 1. A palavra diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. E a partir desse momento, Deus começou a estabelecer leis de deveres, de coisas que deveriam ser cumpridas e de proibições. Para ser mais específico aqui, eu vou trazer para vocês que são aproximadamente 248 mandamentos e 365 proibições, o que totaliza mais de 600 pontos. Para ser mais específico, 613 pontos, né, que foram estabelecidos de Deus sobre o povo. E esse período da dispensação da lei durou até Atos 2:1, que foi quando se cumpriu o dia do Pentecoste e o Espírito Santo veio para a terra. E essa dispensação se chama dispensação da graça, ou a dispensação da igreja, ou também muito conhecido como a dispensação do Espírito. Leia comigo, a palavra de Deus diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados, queridos. Glória a Deus. E o Espírito Santo veio na terra e veio para testemunhar aquilo que Jesus fez por nós, para convencer do pecado e do juízo. E através dessa dispensação, do trabalho do Espírito Santo, falando sobre Jesus, o sacrifício de Jesus, é que o Espírito Santo veio até nós e nos convenceu do pecado e do juízo, e nos chamou para o seu infinito amor, nos trouxe para a tua graça, e hoje estamos aqui sendo servos de Deus. Aleluia, irmãos. E, meus amigos, é a dispensação que nós vivemos nos tempos de hoje. E segundo a própria expressão usada pelo apóstolo Paulo, nós vivemos a plenitude dos tempos, né? O tempo que nós estamos vivendo, que foi o tempo exato, né? Que Cristo veio e se entregou por nós para nos salvar, né? Em Gálatas 4:4 a palavra diz isso. E a sétima e última dispensação é a dispensação do reino, ou do milênio, que está em Apocalipse 20, versículo 4, que diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar,
e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus amigos, essa dispensação ela é futurística, ela ainda vai acontecer, porque nós, os salvos, reinaremos com Ele 1000 anos. Eu não vou especificar muito, vou aprofundar muito falando sobre isso, senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas saiba que futuramente eu vou fazer uma série falando sobre o fim dos tempos. Eu vou falar sobre cada um desses temas detalhadamente, inclusive sobre o reino milenar. Amém, queridos? Então, fico por aqui. Que espero que você possa ter gostado, que você possa comentar aí, deixar nos comentários. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida, seu lar, o seu ministério. E se você ainda não aceitou Jesus, faça isso hoje. Viva o melhor de Deus para a sua vida nos tempos que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Caminhe com Ele, viva o melhor de Deus. Vamos reinar juntos com Ele durante 1000 anos e vamos viver com Ele para sempre. Faça isso agora em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.